Hoje, vamos ter um tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus sobre por que a Mãe Celestial é a solução. Vamos abrir Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: que está escrito na Bíblia? Como interpretas? A isto o homem respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele deu a solução. Então, nós podemos amar a Deus se não conhecemos a Deus? Vocês podem amar alguém que nunca conheceram, nem viram? Precisamos ver e conhecer a pessoa, certo? Vejamos Lucas, capítulo 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez a mesma pergunta. Em Lucas, capítulo 10, versículo 25, o intérprete da lei perguntou: Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Já tenho guardado todas as leis, as conheço bem. Assim ele disse. Versículo 22. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aqui, um homem de boa posição perguntou: Que farei para herdar a vida eterna? E o intérprete da lei também perguntou: Que farei para herdar a vida eterna? Vamos para Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora eles estão perguntando a Jesus sobre como receber a vida eterna. E Jesus respondeu a eles de várias formas. E em conclusão, a solução era amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Hoje, para vocês e eu, a respeito desta pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Jesus deu uma solução. Primeiro, precisamos conhecer a Deus. Quando conhecemos a Deus e amamos a Deus, e quando temos fé em Deus, nós podemos herdar a vida eterna. Então, vamos pensar sobre a vida eterna através do princípio do mundo. Quem foi criado por Deus como aquele que é mais próximo da vida? Toda criatura vivente no mundo tem sua mãe. Um pássaro no céu tem sua mãe pássaro. O peixe no mar tem sua mãe peixe. Todo animal no campo tem sua mãe. O ser humano também tem sua mãe. Sem uma mãe não há vida. Que farei? O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Se alguém fizesse essa pergunta nesta época, Jesus daria uma solução simples. Contudo, a época do Filho não era a época profética para a Mãe Jerusalém Celestial aparecer. Por isso, o que Jesus disse? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. Em outras palavras, você deve fazer isso. Você me perguntou como herdar a vida eterna. Faça isso e a sua alma
viverá. Quando não conhecemos Deus Pai e Deus Mãe, não podemos receber Deus Pai e Deus Mãe. Se não os aceitamos, podemos ir ao eterno reino dos céus? Nunca. O termo nunca podemos ir ao céu significa que não podemos herdar a vida eterna. Quando Deus criou a terra, Ele a fez com um propósito. Ele fez as criaturas viventes na terra diferente de outros planetas ou estrelas no universo. Ao fazer isso, o que Deus queria ensinar à humanidade? Existe a vontade clara de Deus e um importante significado. Vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 19 diz: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de qual? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós podemos ver a existência de Deus através de todas as coisas criadas por Deus. Nós podemos entender o mundo espiritual por todas as coisas criadas por Deus. Vejamos Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou todas as coisas. Por sua vontade, todas vieram a existir e foram criadas. Para que Deus criou este mundo onde estamos vivendo? E qual é a sua providência de criar todas as coisas neste mundo? Para todas as criaturas viventes, do mundo dos pequenos insetos ao mundo dos animais. Existe alguma criatura que não tem mãe? As aves no céu, os peixes no mar e todos os tipos de animais correndo pelo campo. Todos têm suas mães. Sem uma mãe, nenhuma vida pode ser herdada. Foi assim que Deus criou. Foi descoberto que todos os seres viventes herdam o DNA mitocondrial apenas das mães. Então, quem criou dessa forma? Deus. De acordo com Apocalipse, capítulo 4, e Romanos, capítulo 1, Deus fez com que nós conhecêssemos a sua divindade invisível através de todas as coisas criadas. Quando um homem perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Jesus não fez nada e só respondeu: amarás teu Deus. Quando nós amamos Deus, chegamos a conhecer que tipo de Deus existe? Chegamos a conhecer que há Deus Pai e Deus Mãe. Então nós recebemos Deus Mãe e, consequentemente, podemos entrar no eterno reino dos céus através dela. Por isso, a solução de Jesus foi simples. Amarás a Deus. Esta foi a solução que Ele nos deu 2000 anos atrás. Mãe é a solução para tudo. Nesta terra, onde estávamos destinados a morrer para sempre, a única esperança que podemos ter aqui é a mãe. Sobre o fato de que Deus Mãe é nossa solução, vejamos Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. No reino dos céus há nosso Pai, certo?
Assim como na terra temos o nosso Pai. Nós sabemos disso muito bem. Agora vejamos Gálatas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é? Quem é ela? É nossa mãe. É claro, ela não se refere a uma mãe humana na terra. Lá de cima significa do céu. A Jerusalém do céu é livre, a qual é nossa mãe. Desta forma, a Bíblia, claramente, nos desperta para o fato de que temos a mãe do nosso espírito. Nós fomos ensinados. As coisas terrenas são uma figura e sombra das coisas celestes. Hoje, alguns dizem, por que a Igreja de Deus crê em Deus Mãe? Isso é um absurdo. Na verdade, o que é absurdo é que eles não creem em Deus Mãe. Nós precisamos perguntar de volta, através do que você pode herdar a vida eterna sem a Mãe Celestial? Neste sábado, compreendemos mais uma vez que a Mãe é a única solução para tudo. Aquela que nos protege e nos mantém em segurança no dia da angústia é Deus Mãe. Aquela que nos dá amor quando passamos por dificuldades e quando estamos solitários é Deus Mãe. O amor do Pai também é grande. Mas dizem que, a respeito da proteção aos filhos, ninguém mais pode superar o poder da mãe neste mundo. Há uma história antiga sobre uma família nos Estados Unidos. O pai e a mãe da família estavam no campo por um momento. A uma certa distância, eles viram a sua casa em chamas e a fumaça subindo. O seu bebê estava dormindo na casa. Então, eles ficaram apavorados e correram para lá. A casa já tinha se tornado em um mar de fogo e era difícil entrar na casa. Nesta crise, o pai estava pensando logicamente, mas a mãe tinha o único pensamento de salvar a sua filha. A mãe entrou correndo na casa, em chamas, e o marido a seguiu para proteger a sua esposa. O primeiro andar estava todo em brasas, então eles tinham que pular do segundo andar para sair da casa. Desde então, o marido ficou manco e a esposa ficou com queimaduras por todo o corpo. A filha cresceu e entrou na escola. Muitos colegas zombavam dela. A filha chegou a fechar sua mente em relação ao seu pai e à sua mãe. Mais tarde, a mãe chamou sua filha e lhe mostrou uma foto do seu pai, jovem e com boa saúde. Seu pai era muito bonito. Ele era saudável e tinha pernas fortes. E tinha uma mulher muito bonita ao lado do seu pai na foto. Esta é sua mãe. A filha perguntou à mãe por que a aparência dela mudou e por que o pai ficou manco. Então, a mãe explicou. Enquanto estávamos no campo, começou um incêndio em casa. Como você estava dormindo dentro, eu corri para o fogo para te salvar. E o seu pai também me seguiu para nos proteger. Depois de tudo, o seu pai pulou do segundo andar, segurando você e eu nos seus braços. Então ele ficou manco, e o meu rosto ficou assim. Contudo, a filha não ficou machucada. Então, a filha derramou muitas lágrimas. Finalmente conhecendo por que a perna de seu pai e o rosto de sua mãe ficaram assim. Desde então, ela se gloriava do seu pai e da sua mãe, quando os outros zombavam dela. Meu pai e minha mãe são cheios de amor. Ela se gloriou dos seus pais orgulhosamente. Meu pai e minha mãe são as melhores pessoas, com muito amor. Se eles tivessem pensado apenas em suas próprias vidas e em sua segurança, eu não estaria aqui hoje como amiga de vocês. Foi assim que ela chegou a ficar orgulhosa do seu pai e da sua mãe, e se gloriou sobre eles mais e mais. Hoje,
Nós devemos nos lembrar do Pai e da Mãe Celestiais que vieram a esta terra para nos dar a vida eterna, deixando toda a sua glória celestial para trás. Alguns podem pensar que podemos viver neste planeta Terra, respirando, comendo e bebendo, por causa das condições necessárias que existiam originalmente. Contudo, na verdade, Deus tem fornecido todas estas condições para nós. Deus também criou os pais e as mães quando Ele fez todas as coisas a fim de ajudar a nós, que esquecemos nossa vida anterior no céu, compreender a existência do pai e da mãe. Os filhos recebem vida através de seu pai e sua mãe. Particularmente, a não ser que herdam o DNA mitocondrial da sua mãe, a principal doadora de vida, eles não podem se tornar seres viventes. Deus tem colocado este fato no princípio da criação. A vida nesta terra é finita, temporária e limitada. Por isso, a fim de ir ao mundo eterno, não um mundo transitório, nós precisamos de vida eterna. Então, através de quem podemos receber a vida eterna? Como Deus nos despertou? Assim como herdamos a vida humana através de nossas mães humanas nesta terra, assim herdamos a vida espiritual através de nossa Mãe Celestial, a Mãe Eterna do nosso Espírito. Para nos ajudar a compreender este fato, o Pai Celestial ascendeu ao céu primeiro e permitiu a Mãe Celestial viver conosco aqui na terra. A mãe é a solução para tudo. Quando um filho está em uma situação perigosa, a mãe não se importa se ela morrerá ou não enquanto resgata o seu filho. Ela pensa apenas em salvar o seu filho. Esta também é a providência manifesta de Deus. Com este tipo de infinito amor e sacrifício por nós, nossa Mãe Celestial nos tem criado e nos tem feito o povo celestial por um longo tempo de 6.000 anos da história, desde Adão até o dia de hoje. Assim como os olhos, ouvidos, nariz, boca e órgãos internos de um bebê são formados no útero da mãe, nós estamos sendo criados continuamente para sermos perfeitos. Que farei para herdar a vida eterna? A mãe é a solução para esta pergunta. E em tempos difíceis, perigosos e de problemas, e no dia da tribulação, quem se torna nossa fortaleza também é a mãe. Vocês sentiam medo quando estavam com a sua mãe? Relembrem-se da sua infância. Quando um cachorro latia para vocês, vocês ficavam com muito medo. Mas se sua mãe estivesse do lado de vocês naquele momento, vocês se sentiam muito seguros, não é? Os filhos sentem que suas mães certamente os protegerão. Quando eles veem um cão assustador, eles se escondem atrás da saia de sua mãe e não olham mais a situação. É o mesmo com a nossa Mãe Celestial. Ela nos dá paz e segurança. A mãe é a solução para tudo. Ela nos protege quando estamos em perigo. Ela nos guia pelas veredas planas. Ela nos dá a vida eterna. Quanto às mães humanas, elas não se importam com elas mesmas, mas se importam apenas com os seus filhos. De onde vem essa natureza amorosa que elas possuem? Vem da Mãe Celestial, certo? A este assunto, todas as mães são dignas de muito respeito. Vejamos Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Aqui, Deus nos diz, para nos ajuntar e fugir para um determinado lugar. Que lugar é este? Sião. Ele nos diz para entrar em Sião rapidamente, sem demora. Vejamos que tipo de obra ocorre em Sião. Isaías, capítulo 33, versículo 20.
Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. A Bíblia se refere a Sião espiritual como o lugar onde as festas determinadas por Deus são observadas. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Quem habita em Sião? A Bíblia nos diz que Deus está em Sião, conosco. Versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele fará o quê? Ele nos salvará. Deus nos diz para entrarmos em Sião para a nossa salvação. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque é o povo que habita nela. Perdoar-se-lhe-á, o quê? A sua iniquidade. Nossos pecados são perdoados em Sião. Deus habita em Sião e nos diz para virmos depressa a Sião. Somente nosso Pai nos chama para Sião? Em Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a noiva nos chamam. Venham aqui e recebam de graça a água da vida. Somente aqui em Sião, vocês receberão vida e serão salvos. Em Isaías capítulo 33, nós podemos ver, porque Deus nos chama para Sião. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem é aquele que firma a nova aliança? É o Senhor, nosso Pai. Quando vemos alguém estabelecendo a nova aliança, nós devemos imediatamente reconhecê-lo dizendo, ó, Ele é nosso Pai. Há muitas pessoas nesta terra. Ainda que haja mais de 7 bilhões de pessoas, não há ninguém, além de Deus, que estabelece a nova aliança. Assim Deus disse, eu farei isto. O Senhor declarou, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é algo que outros possam cumprir. Quando vemos alguém estabelecendo esta nova aliança, imediatamente reconheçamos que Ele é o nosso Pai. Nós devemos reconhecê-lo, não importa com qual aspecto Ele apareça, não é? Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O perdão de pecados será dado através da nova aliança, e será feito pelo próprio Deus, o qual está conosco em Sião. Contudo, o Pai não é o único que está em Sião conosco. De acordo com Apocalipse, capítulo 22, quem está lá? O Espírito e a noiva. Não apenas Deus Pai, mas também Deus Mãe, nos chamaram. Eles nos disseram para virmos, porque nesse lugar há perdão de pecados, a vida eterna e a eterna família celestial. Por isso, o processo em que Deus Pai e Deus Mãe nos criaram foi descrito em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós somos a família celestial. Já que herdamos a carne e o sangue do Pai Celestial e da Mãe Celestial, nós podemos herdar a vida eterna e ir ao céu como os seus filhos. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, na Bíblia, escrita por Deus, não há mãe? Não há mãe em Gênesis, capítulo 1, versículo 26? No Antigo Testamento, a palavra Elohim é registrada mais de 2.500 vezes. Se a mãe não existisse, essa palavra poderia ser usada? É tudo porque Deus Mãe existe. Se houvesse apenas Deus Pai, a palavra Elohim nunca poderia ter sido usada. Porque Deus Mãe existe, Deus é expresso como Elohim. Através de tudo isso, nós podemos ver que certamente temos a Mãe Celestial. E que a Mãe Celestial é a solução clara para tudo, para nós, os filhos de Deus.
Os bebês choramingam muito. Há várias razões para que eles chorem. Quando estão com fome ou quando suas fraldas estão molhadas. Muitas vezes, eles choramingam. Quando um bebê chora, a sua tia, ou a sua avó, ou o seu pai seguram um bebê nos braços. Se o bebê não para de chorar, qual é a solução para o bebê? Quando a sua mãe vem e o pega nos seus braços, incrivelmente o seu choro alto para, de uma só vez. A mãe é a solução. Pessoal, a mãe também é a solução para a vida do nosso espírito. Vamos espalhar, com confiança e coragem, esta solução a qualquer pessoa. E salvemos muitas almas e demos grande glória a Deus, esperando que vocês e eu recebamos abundante amor e bênção do Pai e da Mãe. Concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.